Com a palavra, deputado Nicolas Ferreira, está encerradas as inscrições. Senhor presidente, bom dia a todos. Nada como um dia após o outro. O deputado que está aqui hoje, com sérias denúncias sobre corrupção, rachadinha, é o maior divulgador de mentira do Brasil. E eu sou uma das vítimas delas. Esse ser que está aqui na minha frente simplesmente divulgou, senhor presidente, um ator pornô gay que ele seguia, depois parou de seguir, para dizer que era eu durante o segundo turno das eleições. É esse ser aqui que agora está tentando se livrar de uma perseguição, sendo que, dá só uma olhadinha na ficha corrida, eu tenho currículo, ele tem ficha corrida, foto com a esposa do líder do Comando Vermelho. Se fosse eu estava pedindo minha cabeça há muito tempo, estaria pedindo seus robôs para levantarem e cassação já de Nicolas Ferreira. Áudio dele vazado falando que o primo quer roubar milhões. Se eu, viajando com meu próprio dinheiro para viagens, qualquer que seja, já sou quase que comparado a um corrupto, imagina se esse áudio sai da minha boca. O que esse ser faria? Terceiro ponto, áudio insultando assessores. A pessoa que se diz democrática, amorosa e tolerante é o mesmo que escurraça assessores no privado. Mas em público é, obviamente, como se diz na Bíblia, né? O diabo se faz até de luz para convencer os demais. Quarto ponto, admite fake news em seus livros, dizendo que é uma estratégia de eleições. Quinto e último, o áudio da sua rachadinha, né? Da rachadinha no seu gabinete. Sabe o que é isso aqui? É basicamente hoje, vai ser mais uma das provas, se essa comissão, se esse Congresso tem coragem de ser autêntico, tem coragem de ser verdadeiro, e não simplesmente passar porque ele é um defensor do governo ou não. Porque, por muito menos, deputado, está hoje em Bangu 1, que é Daniel Silveira, por crime de opinião. Sendo que a mesma pessoa que está aqui hoje, dizendo que não, foi rachadinha voluntária. Rachadinha voluntária! Em todo o tempo livre que o senhor tem, o senhor não conseguiu raciocinar nenhum argumento melhor? Shame on you, se você sabe o que significa. É impressionante como dia após dia essa pessoa quer acabar com reputações, quer destruir famílias, porque quando atingiu isso a mim, simplesmente comemorou como se nada tivesse acontecido. Esse vídeo é do Nicolas? E ele realmente acha que todo mundo é otário de um dia a conta não cair, de um dia não pagar. Mas é o seguinte, o STF pode fazer o que ele quiser, mas há uma lei que jamais ele vai poder derrubar aqui nesse país, que chama-se a lei do plantio, Janones. Aquilo que você planta, você colhe. E por muitas das vezes, você se safou dizendo que... Você sabe que o Alexandre de Moraes é meu amigo, não é mesmo? Você disse isso no Twitter, dizendo o seguinte, que compensa a criminalidade no Brasil, basicamente. Compensa ser corrupto no Brasil. Então o que eu tenho a dizer pra você é que mesmo que, porque não me assustaria de você se safar dessa, que eu sei como é que funciona. Até mesmo porque em 3 instâncias o teu presidente foi condenado e hoje ele é presidente da República, né? Aí o que acontece, eu não me surpreenderia dessa comissão hoje livrar o couro dele. Mas o que nunca vai mudar vai ser quem você é. Essa é a diferença de quem você é para quem você ataca. Porque não há uma linha que você possa dizer contra mim. Uma linha. Podem revirar minha vida inteira. Podem fazer o que quiser. Você nunca vai conseguir fazer isso. O que você tem para poder dizer? Absolutamente nada. A não ser de frames de narrativas de homofóbico, fascista. Mas jamais vai me falar de rachadinha. Jamais vai me falar disso. Nunca vai ver eu numa lista de corrupção. E é isso aqui que eu tenho para te dizer. Então, o que o Brasil vai ver, e pode ter certeza que isso aqui vai rodar e muito, não somente em Minas Gerais, porque o triturador de urnas aqui, eu espero que seja triturado hoje. Obrigado. Eu quero deixar aqui o meu lamento e já iniciar, antes de entrar no mérito do que está sendo discutido aqui hoje, presidente, eu quero dizer aos colegas, em especial aos membros desse Conselho de Ética, vocês que vão dar o voto aqui hoje, dizer que eu discordo da fala da maioria dos deputados aqui do PL, quando eles disseram que existe só um pingo, eu até anotei as palavras aqui, um pingo, um restolho, uma ponta, uma pequena parte de deputados corretos aqui dentro do Congresso Nacional. Eu quero dizer que eu acredito no Poder Legislativo, eu acredito na
Câmara dos Deputados, eu acredito no Senado Federal, eu acredito no Congresso Nacional e eu não acredito que golpistas, que criminosos, que corruptos são maioria aqui dentro dessa casa. Eu acredito na lisura e na retidão da grande maioria desse parlamento. Os corruptos, os canalhas, os mau caráter são e continuarão sendo uma exceção. Segundo ponto que eu queria trazer é que durante a fala dos que me antecederam, eu não vou entrar no mérito de cada um por um simples fato. Eu acredito também, assim como o relator, que por incapacidade. Não é, eu vou discordar do relator nesse ponto. Eu não acredito que seja só hipocrisia. É burrice. Eles são burros, eles não sabem ler, eles não sabem interpretar o texto. Então, vejam bem, eles não conseguem ler e eles não conseguem diferenciar. Sabe por quê, deputado Albuquerque? Porque o bolsonarismo, ele se faz assim, ele se faz com aquilo que vocês viram ali mais cedo. 300 pessoas com celular na mão, sabe para quê? Para fazer recorte. Como se vocês que estão aqui no conselho e que vão votar, como se eles impusessem a verdade deles a vocês. Dizendo, olha, quem votar a favor do Janones está votando a favor da rachadinha. Olha, deputado, eu vou colocar lá na rede social que você votou a favor ou contra. Como se eles tivessem o poder de intimidar vocês. Sim. Como se vocês tivessem chegado aqui por conta dos eleitores deles. Vocês não precisam deles para nada. Eu me elegi sem um voto dessa corja. E vocês também não precisam dele. Vocês podem votar de acordo com a consciência de vocês. E aí vamos entrar agora, senhor relator, senhor presidente, no mérito. Porque, como eu disse, por incapacidade, o Nicolas até hoje não passou na OAB, por incapacidade, eles não conseguem interpretar. Eles não conseguem fazer uma análise preliminar. O que está sendo discutido aqui é se cabe ou se não cabe a representação. Vamos lá. E aí, dentro dessa fábrica de fake news, eles impõem a narrativa deles. Tipo assim, olha, você viu que essa folha é amarela? A folha é branca. Mas você fala, você só balança a cabeça. Não, a folha é branca. Mas eles impõem na rede deles, cala a boca que eu tô falando. Eles impõem que a folha é amarela, mas não é amarela. Presidente, o depoente está sem gravata. Presidente, tá me interrompendo. O depoente está sem gravata, é regimental, Presidente, Boulos. questão de ordem. Regimental está sem gravata. Presidente, tem que seguir o regimento. Deputado, cala a boca que eu tô Por favor, falando. tem que seguir o regimento. Não pode, não Está sem pode. gravata, deputado. É regimental. É regimental, por favor. Alguém tem que prestar uma gravata pra ele. Tá fazendo a sua defesa. Mas, presidente, aqui não é um bar, presidente. É regimental, por favor. Eu vi xingamentos o tempo todo e não me pronunciei uma única vez, presidente. Tem que botar gravata, senhor presidente. Ele tem o tempo dele, deixa ele terminar, tem 7 minutos para ele falar. O parlamentar não pode estar com traje sem a gravata. Tem que respeitar o regimento, Pode presidente. continuar? Não é uma bodega aqui. Presidente, então, partindo, eu não vou usar os meus 10 minutos. Pede a gravata pro assessor. Mas eu só queria dizer o seguinte, para concluir. Se você se atentar, e aí a exceção também, quero fazer uma ressalva aqui. O Cabo Gilberto, apesar de eu discordar totalmente do voto dele, obviamente, mas ele foi o único que se ateve ao relatório do Guilherme Boulos e aos fatos que estão sendo discutidos aqui. Então vamos ater, a todos vocês que vão votar, vamos ater o que está dito aqui. Foi dito aqui várias vezes, alguns deputados aqui citaram o exemplo do deputado Daniel Silveira, para dizer o seguinte, nenhum parlamentar pode ser punido pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. Eles escondem de vocês que o assessor que me denunciou, o senhor Cefas Luiz Paulino, ele diz para o Metrópolis na entrevista, isso que está aqui no relatório, que eu fazia rachadinha, que eu devolvia os recursos e tal. Esse assessor é intimado, senhor presidente, senhor relator, pela Polícia Federal para dar o depoimento. E durante o depoimento, o delegado pergunta a ele, o Janones já fez rachadinha? Você já viu? Primeiro, você já devolveu o salário para ele? Não, senhor delegado, nunca devolvi um centavo. Aí ele pergunta, mas você já viu alguém devolver? Não, senhor delegado, nunca vi ninguém devolver um centavo para ele. O delegado pega a matéria e fala, ora, mas você está se contradizendo, porque no Metrópolis você disse que ele devolvia o dinheiro. Ele falou assim, eu fui candidato e serei novamente. Na mídia eu falo o que eu quiser, na justiça eu tenho que prestar conta das minhas palavras. Nunca vi ele fazer e nunca fiz. O denunciante disse isso, está no inquérito da Polícia Federal. Abri mão do meu sigilo. Abri mão do meu sigilo bancário, do meu imposto, não tenho casa de 14 milhões, não tenho loja de chocolate, não tenho nenhum patrimônio, o meu patrimônio reduziu de 2018 para 2022, em mais de 80%.
Então, não teve nenhuma prova material. Terceiro e último ponto. Se você se atentar à fala, aqui está dizendo, vou conversar em particular. Na hora que eu conversar, essa conversa nunca ocorreu e o áudio foi adulterado. A prova é que o áudio foi editado e adulterado. Eu precisava estar falando tudo isso aqui? Não, eu não precisava estar falando nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está discutindo o mérito do processo. Ninguém aqui está discutindo se rachadinha pode ou não pode ser feita. Se pudesse, o Flávio não era mais senador, o Carlos não era mais vereador. O que a gente está discutindo aqui é simplesmente deputados podem ser punidos, acusados, julgados por atos supostamente cometidos na legislatura anterior? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem deputado aqui que já matou. Tem deputado que matou atropelado, tem deputado que já agrediu a namorada. Eles podem ser, tem assaltante de banco que venceu a eleição, mas não assumiu. A pergunta é, o deputado pode ser julgado por um ato anterior ao atual mandato? Sim ou não? É só isso que a gente está discutindo aqui. E os precedentes, como o relator Guilherme Boulos muito bem colocou, é de que não podem. Os invasores do 8 de janeiro, que queriam depedrar, que defecaram nas salas do STF, que queriam acabar com a democracia no nosso país, eles foram absolvidos com um único argumento. Ninguém entrou no mérito. Falaram só o seguinte, eles cometeram esse ato, se é que cometeram, na legislatura anterior. Então não pode ser julgado nessa legislatura. Acabou. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todos os partidos. A realidade é que tem alguns aqui que ainda não aceitaram o resultado das urnas em 2022 e tentam fazer disso aqui um palanque. Seja contra mim, seja contra o relator. Nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro e Lula, nós estamos discutindo simplesmente um parlamentar pode ser julgado nessa legislatura por um ato atribuído a ele na legislatura anterior, sim ou não? É só isso que eu humildemente peço aos nobres colegas que compõem esse conselho para que votem de acordo com essa resposta. Se vocês entenderem que nós parlamentares devemos ser julgados ou não por um ato atribuído a nós em uma legislatura anterior. E que lembrem da jurisprudência, do precedente dos invasores do 8 de janeiro que foram absolvidos sob esse argumento. É só isso, presidente. Pastor Janones. Agradeço, deputado. Processo de votação, nós temos encaminhamento, dois oradores inscritos para falar favorável ao relator e dois contra o relatório. Então, deputado Nicolas Ferreira, para encaminhar. Por 3 minutos? 3 minutos. Ok, basicamente virou o pastor Janones agora, né? Realmente é impressionante como a pessoa se transforma para tentar se livrar, fazendo quase uma petição para pedir para os deputados para livrar ele da rachadinha. Sabe o que é interessante? Ele não mostrou o áudio, porque ele não tem coragem. Ele disse que foi editado, horas. Editado é o que você faz na rede social. O áudio é cristalino. E não tem dessa de que, é porque foi anterior ao mandato, não. E não foi somente um assessor teu, foram vários assessores teus. E é muito claro aqui para todos os deputados de que a tua, não somente, porque isso é ruim para você, o que eu vejo é que nem mesmo os próprios deputados de esquerda, os deputados Janones, por conta das suas inúmeras fake news, das suas inúmeras maneiras de se portar ruim no Congresso e fora do Congresso, eles não fizeram uma defesa sobre a tua atitude. Eles não fizeram. Simplesmente a deputada começou o discurso dela para defender o Janones, dizendo que hoje era o dia do meio ambiente, dia 4. Nem dia 4 é hoje é dia 5. Para você ver o nível que está acontecendo da defesa ao Janones. Por quê? Porque é uma pessoa sem prestígio. É uma pessoa que não demonstra honestidade. É uma pessoa que não tem relacionamento aqui nessa casa. Eu confesso que hoje é a terceira vez que eu vejo ele aqui, em 1 ano e pouco de mandato. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relacionamento, nem com os deputados, nem com os demais. Vive da desgraça alheia, vive da fake news. E aqui, caros deputados, não caiam nessa balela do relator Guilherme Boulos, que, poxa, inclusive, se colocaram ele numa situação complicada, né? Pré-candidato a prefeito de São Paulo, e o PT jogar no colo do PSOL para poder defender um rapaz como esse daqui, que é inepto de boas qualidades. Agora,
De fato, não é que, nós estamos discutindo o mérito, nada disso. Boulos, não é isso. O senhor sabe que não é isso. Nós estamos literalmente discutindo um áudio cristalino dizendo que os assessores do deputado Janones cometiam e devolviam o dinheiro para ele. Do tanto que ele não sabe se defender, é de que ele não mostrou o áudio. E eu te desafio de mostrar aqui o áudio. Afinal de contas, se alguém chega para mim, Nicolas, há um áudio dizendo isso e isso sobre você. Fala, opa, não, aqui ó, mostra o áudio e refuta o áudio. Sabe o que o Janones fez nos seus minutos aqui de defesa? Ele tentou fazer o que ele sempre faz. Uma inversão de lógica, falando sobre dia 8, falando sobre golpistas, só que de fato sobre a sua defesa não há, Janones. E realmente vai ser vergonhoso para os demais deputados, e eu não faço isso, mas hoje farei. Farei questão de expor da rede social que o Janones tanto inveja ter, de expor a todos os deputados que votaram para poder livrar um rachador corrupto aqui, e confesso, e rei da rachadinha. Muito boa sorte, Janones, eu não te desejo nenhuma. Sargento Faú. Palavra, deputado Sargento Faú. Eu peço silêncio, por gentileza, que a gente possa ouvir o parlamentar. Senhor presidente, eu falo do fundo do meu coração. Eu tenho um compromisso com a minha ética, com a minha moral e com os meus eleitores e com o povo brasileiro, de que jamais eu seria favorável à cassação de um deputado por crime de opinião, pelas suas palavras, por qualquer tipo de enfrentamento. Mas eu também tenho esse mesmo compromisso de não passar a mão na cabeça de corruptos, de rachadores. Então é por isso que eu mesmo, não fazendo parte dessa comissão, não tendo direito de voto, sou plenamente favorável à cassação do deputado André Janones, um homem que todos viram o que aconteceu durante as eleições, pendeu para o lado do Lula, atacando com fake news os seus adversários, principalmente Jair Messias Bolsonaro. Eu fiz uma postagem uma vez, fui atacado por esse cidadão. Ele é rápido no gatilho para atacar e agora se pôs aparecendo a bela adormecida ali, bem tranquilinho. Mas se houver justiça de Deus e justiça aqui no Conselho de Ética, o relatório será favorável à cassação. E eu digo, eleitores de São Paulo, cidade de São Paulo, o relator Guilherme Boulos é pré-candidato a prefeito aí. Imagine, eu não acredito que Boulos seja eleito em São Paulo, é um direito meu. Se Boulos for eleito em São Paulo, eu fico imaginando a baderna que não vai ser a prefeitura de São Paulo com rachadinha para tudo quanto é lado. Espero que, de coração, que não aconteça. Senhor presidente, nós estamos diante de um fato importantíssimo. Fala-se em rachadinha. O funcionário, geralmente contratado, cargo de confiança, ele não tem muita escapatória. O deputado chega, lhe pressiona, ele precisa do emprego, precisa do cargo, ele acaba se submetendo a dar parte do seu salário para o deputado. André Janones é confesso, pelo que eu sei. Ele não confessa a palavra rachadinha, mas confessa uma vaquinha. Não existe isso. Vaquinha é o que eu faço no meu gabinete para jogar na Mega Sena, não para pagar despesa política, e nem conta de candidatura à prefeitura. André Janones, você precisa ser cassado para acabar com a sua arrogância. Sargento Faur, força e honra! De líder pelo Partido Liberal, Marco Feliciano. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, se for possível, eu repartir o meu tempo com o deputado Éder Mauro. Pois não, tem 7 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mesmo não fazendo parte aqui dessa comissão, eu fiz questão de vir aqui, primeiro para ter certeza que os nossos deputados aqui do PL, unidos, vão votar contra a determinação do relator do processo, deputado Boulos, e para que justiça seja feita de fato e de verdade.
No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito assim: a arrogância precede a queda. Desde que iniciamos o mandato, o deputado Janones tem se mostrado uma figura antipática. Ele se levanta contra companheiros, ele ataca, ele agride, ele espanca colegas. E aqui nessa comissão hoje, essa comissão tem de fato a oportunidade de mostrar ao Brasil o que acontece com uma pessoa que se esconde atrás de palavrões, atrás de gestos de fake news, e sendo ele talvez o maior divulgador de fake news, como já foi dito aqui. É muito triste para nós deputados, principalmente eu que estou no meu 4º mandato, assistir aqui nesses últimos anos a baixaria que o deputado André Janones tem feito aqui. É claro que esse não é o mérito da votação, mas eu preciso deixar aqui para que todo o Brasil saiba, porque é que nesse momento há uma comoção dentro do parlamento a respeito das atitudes do deputado André Janones. Sobre a rachadinha, é até irrisório falar sobre isso. É crime, é crime. O deputado confessou, ele é réu confesso nos áudios, e só o que me causa espanto é ver meu querido amigo, deputado Boulos, que eu imagino que deve estar muito constrangido nesse momento de tentar fazer uma defesa dessa, até pelo cargo que você pretende ter em São Paulo, Boulos. E o povo paulista está olhando para isso aqui nesse momento. Crime é crime. E crime não pode ser relevado, nem passado pano sobre ele, nem nada desse assunto. André Janones, nessa manhã, com certeza, vai ter aqui o que merece. E eu espero que seja com justiça. Porque uma pessoa que age de maneira má, que acorda pela manhã e diz, hoje eu quero destruir alguém, deixa eu mirar aqui o canhão para essa pessoa, não pode frequentar essa casa. Essa casa é uma casa de diálogos, é uma casa de respeito, pelo menos deveria assim ser. E eu quero concluir aqui as minhas palavras, só dizendo que com certeza a justiça há de ser feita aqui. Se não for feita, os deputados aí que têm grande mídia social vão expor o voto dos deputados e o Brasil inteiro depois vai julgar. Quero que dar bem-vindo a essa casa o meu querido amigo Pablo Marçal, meu irmão, homem que faz a diferença nesse país, cabra de coragem, poucas pessoas no país são como ele. E, Pablo, eu quero te pedir desculpa aqui, porque parece que você foi maltratado aqui, as pessoas não te deram o devido reconhecimento. Tudo isso é medo daquilo que você representa, daquilo que você pensa. Você está no lugar certo, fazendo uma transmissão aqui certa. Eu não tenho tantos seguidores, mas os milhões de seguidores do Pablo Marçal estão assistindo tudo isso aqui. E, então, que não termine em pizza e que isso aqui não termine apenas como um conchavo de amigos que vão passar pano quente sobre uma pessoa que tem sido um problema para o parlamento brasileiro e para todas as pessoas que têm sido atacadas por ele. Ele é um destruidor de reputações e agora um corrupto, confesso. Essas são as minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado. Eu reparto aqui a minha palavra com o grande deputado Éder Mauro. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos... Senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Embora eu não faça parte do Conselho de Ética, mas não poderia, colegas, deixar de estar aqui e dar minha opinião. Hoje, o Conselho de Ética vai dizer se será uma vergonha a sua decisão em absolver um deputado que tornou uma vergonha perante todos os parlamentares em fazer a rachadinha, ou se vai instituir, entre aspas, uma súmula organizando e autorizando que qualquer deputado possa fazer rachadinha, porque não será punido aqui no Conselho de Ética. Todos nós que acompanhamos desde um passado recente, vimos deputado federal estar preso por crime de opinião, que inclusive nesta casa de forma covarde, mais de 360 deputados votaram a favor da prisão de Daniel, o que é vergonhoso. Mas, quando se trata de uma rachadinha feita pelo deputado Janones, que é uma vergonha no seio dos deputados desta casa, que inclusive milita ao lado de um presidente que vem de dentro de uma cadeia como bandido para hoje estar como presidente do Brasil. E espero não ter que entender que este conselho vai absolver alguém que não teve sequer depoimento a seu favor. Que nem o relator se manifesta
está falando de que não houve rachadinha, até porque os áudios mostram que ele mesmo confessa tal ato. Agora, o que se pode esperar, se for uma vergonha esta decisão, caro colega, é porque não poderia ser diferente. Jogaram a Lava Jato no lixo, que era um patrimônio brasileiro de investigação de corrupção, onde muitos empresários e políticos bandidos foram para a cadeia e que hoje, inclusive com mais de 500 anos de prisão, hoje estão aí assumindo cargos e se fazendo de homens retos e sérios nesse país. Dinheiro, inclusive, que foram devolvidos, e eu espero até que o Janone tenha que devolver esse dinheiro, que talvez, não sei se na questão do Conselho de Ética seria uma forma de amenizar sua pena. Porque, meu amigo e caro deputado relator, o senhor que pretende um cargo e disputar a Prefeitura de São Paulo, não é muito bem visto, com certeza, um relatório que venha beneficiar um deputado corrupto. Claramente confessado. Não foram investigações de testemunha, é confissão de áudios trazidos dentro dos autos. E eu espero que este conselho dê o recado para que o povo brasileiro, Boulos, possa ver que aqui existem deputados sérios no Conselho de Ética. Muito obrigado. Da liderança do PT, deputada Jaque Rocha. Senhor presidente. 6 minutos. Eu acho essa votação, eu faço questão de comparecer aqui presencialmente e participar, porque ela tem um valor muito maior do que apenas a decisão da continuidade ou não desse procedimento em relação a um parlamentar que admitiu em vários momentos nos seus áudios que comete o crime de rachadinha. É muito mais importante que isso. Eu acho que nesse momento, o Conselho de Ética vai ser testado se realmente o Conselho de Ética está aqui para preservar a ética da Câmara dos Deputados ou apenas é mais algum balcão de negociações e articulações dos bastidores. Porque não há nenhum outro... Eu acho que durante esse ano legislativo, essa legislatura, desde 1º de fevereiro de 2023, não houve nenhuma outra pauta que fosse tão pertinente à palavra ética do que a postura e o comportamento do parlamentar em questão. Onde o próprio parlamentar, isso é inequívoco, o próprio parlamentar admite que comete o crime de rachadinha. E o que torna tudo ainda mais curioso, queridos colegas, o que torna tudo ainda mais peculiar, é que é o parlamentar que durante os anos passados usou incansavelmente este crime para acusar os seus opositores políticos. E o que torna ainda mais curioso é o relator que fez um voto contrário à continuidade, contrária à cassação, talvez seja a única pessoa que supera o acusado em usar o crime de rachadinha para atacar os seus adversários. De acordo com o nosso querido relator, pessoas que cometeram supostas rachadinhas há 20 anos atrás deveriam ser presas, mas não o acusado que admitiu rachadinha até mesmo no ano passado. Então essa é uma votação muito maior, muito mais importante do que apenas a decisão da continuidade ou não do processo. É uma decisão se o Conselho de Ética é a favor de rachadinha ou não. É isso que nós vamos saber aqui hoje nessa votação. O que vai ficar naquele painel serão os nomes de quem é a favor de rachadinha e de quem é contra rachadinha. Inclusive, eu acho que se algum parlamentar vota a favor da rachadinha, não tem mais a possibilidade dele continuar no Conselho de Ética. Como nós podemos ter membros do Conselho de Ética que não se posicionam contra a rachadinha? E eu não vou nem entrar nas outras questões, como a forma agressiva que o parlamentar trata os seus assessores parlamentares. A humilhação que ele impõe aos assessores parlamentares, porque não é isso que está sendo votado aqui. Não é isso que está sendo apreciado aqui. Em nenhum outro momento, eu acredito que o Conselho de Ética teve uma atmosfera, uma disposição tão clara. Me fale algum outro momento em que o Conselho de Ética decidiu alguma coisa onde o parlamentar
admite o crime. Não é delação, não é boato, não é bafafá, não é fake news. Admite. Está aqui no voto do querido colega deputado Cabo Gilberto. Ele admite e ainda fala em como poderia desviar de possíveis acusações, de possíveis condenações. Mas eu acho que para esse parlamentar não será um problema muito sério se nós levarmos adiante o processo até a cassação. E eu falo isso pelas palavras dele. Ele disse, para mim, renunciar hoje seria uma coisa tão natural. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato, você sabe o que eu não me entristecer 1 milímetro? Mas peraí, eu tô vendo aqui uma disparidade, né? Uma discordância com o que ele falou. Porque de acordo com o parlamentar, ele não está nem aí se ele for pego na rachadinha e perder o mandato. Tá aqui, ó. Não vou me entristecer 1 milímetro. Mas percebe-se claramente que talvez isso aqui era uma fake news. Porque está trabalhando nos bastidores, tentando articular para se continuar no mandato. E conseguiu algo, gente, que aí eu vou te falar, essa aqui foi um triplo carpado Daiane dos Santos mortal. Ele conseguiu o maior divulgador de rachadinha dos outros para relatar um voto favorável à permanência dele. Não, esse merece palmas. Esse merece palmas. Ele conseguiu o impensável, gente. E ainda se expondo ao ridículo, pois é candidato a prefeito da maior cidade do Brasil e está disposto a vir aqui e defender a rachadinha. Com que cara fica um candidato desse depois para dizer que tem ética? Que vai impedir corrupção lá na sua cidade, caso seja eleito? Depois de ficar registrado através de um voto que ele é favorável à rachadinha e vai defender os colegas da rachadinha. Esse é o cúmulo da passação de pano, né, meu querido colega? É o cúmulo da passação de pano. Mas, para concluir, porque eu acho que a exuberância, a contundência das evidências são tão grandes que eu não vou nem concluir meus 10 minutos, eu vou terminar falando isso aqui, ó. O Brasil vai olhar para essa votação de hoje. Não é à toa que olha como está a comissão de ética, meus amigos. Qual foi a última vez que vocês viram a comissão de ética lotada desse jeito? A transmissão está sendo passada ao vivo, está sendo divulgado, os nomes dos membros dessa comissão foram divulgados e o Brasil inteiro vai saber como votou cada membro do Conselho de Ética. Será divulgado, porque não é a cassação do Janones ou não. É quem é a favor e quem é contra a rachadinha. O relator nós já sabemos, já se posicionou a favor. Agora, e os outros parlamentares? Poderia um parlamentar que vota a favor da rachadinha ser membro do Conselho de Ética? Eu acredito que não. Mas, caros amigos, vai ser um voto fácil, afinal de contas, ele não está nem aí preocupado em perder o mandato. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado. Palavra, deputado Abílio Brunini. Senhor presidente. 3 minutos. Obrigado. Ah, não, 10 minutos. Pode ser só. Meus amigos, o mito está voltando. Em entrevista, Michele diz que Jair Bolsonaro será o nosso próximo presidente. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao Pleno News nesta terça-feira. Na ocasião, a presidente nacional do PL Mulher falou sobre a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O apoio popular que a coloca como principal adversária de Lula na corrida presidencial de 2026. Segundo pesquisas recentes, em um cenário sem Bolsonaro e sobre a possibilidade de se candidatar ao Senado Federal. Michele elogiou o compromisso do Pleno News com a credibilidade jornalística e criticou a grande mídia. O Pleno News busca ser fiel à verdade, e eu os parabenizo por essa postura. Infelizmente, algumas redações se esqueceram do importante papel que desempenham para a sociedade, e expulsaram a verdade do seu convívio diário. Uma tristeza, afirmou Michele. Em um cenário eleitoral sem Jair Bolsonaro, seu nome surge como o mais forte contra Lula.
De acordo com pesquisas, como você lida com esse clamor popular pela sua candidatura à presidência em 2026? Recentemente afirmei que desconfiava de antecipações exageradas relativas às eleições de 2026. Disse isso porque acredito que há alguém ou alguns muito interessado em acelerar o processo de apresentação de nomes prováveis candidatos. Parece até uma tentativa de diminuir a importância do nome do meu marido no cenário político nacional. Lamento dizer para esses precoces, o Jair está mais ativo do que nunca. Estamos trabalhando para reverter as injustiças que ele vem sofrendo e acredito que ele terá o seu e o novo próximo presidente. É fácil perceber que as pessoas estão sedentas por mudanças. Não querem essa cena do crime que está aí. Apesar das grandes crises que o nosso governo enfrentou, os brasileiros experimentaram o que é ser governado por um presidente patriota, honesto e que acredita no Brasil. Meu marido sempre respeitou e pagou todos os impostos e colocou o benefício do povo em primeiro lugar em todas as suas decisões. Após essa experiência, nosso povo não aceita mais ser governado por uma cleptocracia. Aliás, você percebeu que esse termo contém uma sequência bastante sugestiva de letras? Quanto às manifestações do povo a respeito do meu nome, vejo como reconhecimento pelo fato de saberem que meu marido e eu estamos mais unidos do que nunca e compartilhamos os mesmos propósitos. Agradeço por todas essas manifestações, mas reafirmo, Bolsonaro é o nosso candidato. Eu me junto ao coro popular para pedir volta a Bolsonaro. Como o ex-presidente Bolsonaro avalia sua candidatura ao Planalto? No momento não há nenhuma candidatura a ser avaliada, exceto as municipais. Tem muita gente especulando, dizendo que o Jair falou isso ou aquilo. Outros parecem estar fazendo algum curso de formação de encherido, de palpiteiro, mega blaster ou de adivinhação lotérica de mentes, porque a cada dia surge um devaneio diferente. Nós simplesmente não discutimos sobre isso porque essa possibilidade sequer foi trazida para debate em nossa casa. Estamos focados na reversão das injustiças que têm sido praticadas contra ele. E, uma vez bem-sucedidos, ele, que é o grande e verdadeiro líder nacional da direita, será o nosso candidato. Não há motivos para gastarmos nosso tempo, já tão escasso, com esse tipo de conjectura por agora. Uma das regras em nossa casa é tudo a seu tempo e no seu devido lugar.